Boa noite, meu povo. Vai falando aí se o áudio tá ok, se a imagem tá boa, se tá tudo ok. Não, Mariana, a DIF é agora em fevereiro, a RAIS é em março. A RAIS ainda não saiu o prazo de entrega, mas nos 2 últimos anos foi até meado de abril, mas ela é março. Geralmente a gente entrega em março. Só os 2 últimos anos que foram em abril o prazo máximo. Eles devem soltar ainda o programa da RAIS. Eu baixei aqui o ano de 2019 para a gente conseguir fazer as simulações e eu consegui demonstrar para vocês. Tá? O 2020 não saiu ainda não. Hoje a gente vai falar sobre RAIS, tá? E eu estava até separando, fiz um textozinho aqui para mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre o que é RAIS, de onde veio, qual é a função, etc. Mas eu achei melhor mostrar para vocês onde tem essas informações, né? Porque aí vocês podem consultar sempre que vocês quiserem. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu estou aqui no site da RAIS, tá? rais.gov.br. Nesse site, vocês vão conseguir pegar todas as informações relacionadas à RAIS, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha com relação à RAIS, você vai conseguir ver nesse site. A gente tem nessa parte aqui de sobre RAIS, você consegue ver o que é a RAIS, essa primeira opção, quem deve declarar RAIS, quem deve ser relacionado na RAIS, quem não deve ser relacionado, como informar, como transmitir, como comprovar a entrega da declaração. Então, tudo isso você já tem aqui no próprio site da RAIS, né? Tem muita gente que me pergunta lá nos comentários, Alex, o que eu devo informar da RAIS, o que eu não devo, a minha empresa tem a obrigação de entregar RAIS, não tem? Todas essas informações estão aqui no site da RAIS, tá? Por exemplo, vamos clicar aqui no que é RAIS. Clicando aqui no que é RAIS, ele vai te falar, ó, a RAIS é uma declaração que o governo utiliza, né, para suprir a necessidade de controle das atividades do país, pavimento de dados, a elaboração de estatística e a disponibilidade de informações do mercado, né, para ver como é que está o mercado, como é que estão as empresas. Além disso, os dados coletados para a RAIS, eles constituem expressivos insumos para atendimento de algumas necessidades. Quais são elas? Da legislação, né, da legislação do trabalho, do controle dos registros do fundo de garantia, sistema de arrecadação, estudos e técnicas, mas o mais importante, o que tem maior impacto no DP é esse último aqui, ó, da identificação do trabalhador com direito ao abono salarial, né? Então, a Caixa, ela considera essas informações aqui para saber se o funcionário vai ter direito ou não ao abono e qual o valor que ele vai ter direito com relação ao abono, tá? Então, é essa informação aqui que a Caixa utiliza. Então, esse ponto aqui é o ponto mais relevante, que mais impacta no departamento pessoal, tá? Então, eu vou passar aqui bem rapidamente o que tem aqui, só para vocês saberem, e depois a gente já vai para a declaração, tá? Quem deve declarar RAIS? Inscrito no CNPJ com ou sem empregados, ao estabelecimento que não possui empregados ou manteve atividades paralisadas, deve entregar a RAIS negativa, que eu vou explicar aqui para vocês como é que faz. Então, todos os CNPJs que não tiveram funcionários no ano de 2020, nesse caso 2020, aqui está 2019, vai ter que entregar a RAIS negativa, tá? Todos os empregadores, conforme CLT, todas as empresas jurídicas, privadas, empresas individuais, cartórios, empregadores urbanos, condomínios, sociedades civis. Então, tudo isso você consegue ver aqui no próprio site da RAIS, tá vendo? Aqui tem algumas notas explicando. Aqui no final tem uma nota falando das empresas do grupo 1 e 2 do E-Social, que já estão desobrigadas de entregar RAIS desde o ano passado, né? No ano passado a gente não precisou entregar RAIS, nesse ano vai continuar a mesma coisa, tá? Então essas empresas não precisam entregar RAIS. Alex, eu não preciso entregar RAIS, mas como é que eu faço? Porque o governo vai considerar as informações do E-Social, ok? Ok, beleza. Mas como é que eu faço para ter acesso a essa declaração depois? Até porque, se algum funcionário tiver problema, como é que eu vou fazer para consultar, para saber quais informações o governo considerou, né? Você vai vir aqui, ó, não agora, tá? Tem que esperar passar o prazo da RAIS, e aí você vai vir aqui, ó, declarações já entregues, obter declaração.
tá? Então, empresas do grupo 1 e 2 do E-Social, lá em março ou abril, dependendo de qual vai ser o prazo da RAIS, vocês vão vir aqui em obter declaração, que você vai conseguir pegar uma cópia da RAIS que o governo considerou, tá? Igual a gente fez no ano passado, beleza? Então, voltando para cá, aqui você vai ter tudo, né? Quem não deve ser relacionado na RAIS? Diretores sem vínculo empregatício para os quais não tem recolhimento do FGTS, autônomos, eventuais cargos eletivos, estagiários, empregados domésticos, cooperadores ou cooperativados, diretores e assessores de órgãos. Então, todas essas categorias aqui de funcionários não entram na RAIS. Tá? Então, para quem tinha dúvida aí de autônomo ou diretor, tá aí para tirar suas dúvidas já. Tá? Pessoal do Instagram, estamos no YouTube, corre para lá. Então, aqui no site, você consegue ver todas as informações, tá? Então, qualquer coisa que você queira saber sobre RAIS, você consegue tirar aqui no site, tá? Eu vou pegar aqui, vou entrar aqui em como transmitir, porque eu quero mostrar um negócio para vocês, tá? Vamos transmitir aqui, como informar, desculpa. Então, aqui você consegue ver também como você vai informar, né? Empresas sem vínculos empregatícios, aqui já diz, ó, declaração de estabelecimento sem vínculo empregatício. Para preencher e enviar a declaração, utilize o formulário próprio, declaração de RAIS negativa, tá? Só que se eu clicar aqui, ele vai estar desabilitado. Por quê? Porque a RAIS ainda não foi habilitada para esse ano, né? Agora é 2021 relacionado às informações de 2020. Só que para vocês saberem como entregar a RAIS negativa, eu fiz um passo a passo e vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Então, se você tem alguma empresa que não teve funcionário no ano de 2020, você vai ter que fazer esse passo a passo aqui. Caso vocês queiram, eu posso até compartilhar depois também lá no nosso Telegram, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, toda vez que tem uma RAIS negativa para fazer, eu prefiro fazer direto pelo site. Você consegue também fazer pelo aplicativo, tá? Tem um aplicativo chamado GD RAIS, que você utiliza para enviar as declarações das empresas que têm funcionário, né? Ou que tiveram funcionário no ano de 2020. Então, todas as declarações de empresas que tiveram ou têm funcionário, eu utilizo o GD RAIS. Você tem que entregar tudo por lá. RAIS negativa você também consegue entregar pelo GD RAIS, mas eu prefiro utilizar direto aqui a RAIS negativa do site, tá? Porque eu acho mais simples. Então, aqui no site, o que você vai fazer? Você vai clicar em entregar a declaração, tá vendo? Entrega da declaração, primeiro passo. Segundo passo, você vai clicar em declaração RAIS negativa, tá? Posso até mostrar aqui para vocês no site. Entrega... declaração de RAIS negativa, tá vendo? Só que ele não vai estar habilitado porque esse aqui é de 2019. Então, clicando em declaração de RAIS negativa, você vai vir para o terceiro passo. Ele vai te dar um formulário com 4 abas para você preencher. A primeira aba é relacionada a dados do estabelecimento. Então, ele vai te falar qual é a data do encerramento, caso a empresa encerrou as atividades no ano de 2020. Aqui vai puxar 2020. Esse é 2018, que é um print antigo que eu peguei. E aí você vai preencher essa declaração retificadora, sim ou não. Nesse caso é não, é a primeira. Exerceu atividade durante o ano? Não. Não tinha funcionário, não teve atividade. Isso é uma empresa que só está aberta, mas não tem atividade ainda. Aí tu vai colocar o CNPJ, você vai colocar a razão social da empresa, e você vai colocar aqui o CNAE está no cartão do CNPJ, só você emitir o cartão do CNPJ no site da Receita, e lá você vai ver o CNAE, que é a atividade principal da empresa. E o código da natureza jurídica também, o cartão do CNPJ tem, tá? Número de proprietários, você vai colocar o porte do estabelecimento, se é micro, se é empresa de pequeno porte, se é empresa de grande porte, e se ela é optante pelo Simples Sim ou Não, tá?
Então, nessa primeira aba, você vai preencher esses dados. E aí vai vir para uma outra aba, a aba de endereço. Você vai preencher todo o endereço aí que está também no cartão do CNPJ, né, da empresa. Então, vai preencher tudo aqui. Deixa eu só sair aqui do Instagram. Pessoal do Instagram, a gente está no YouTube, corre lá. Fechar aqui, encerrar. Descarta. Beleza. Até porque minha água, o celular estava segurando a minha água. Bom, vamos lá. Então, a segunda aba é o endereço. Então, você vai colocar o endereço que está lá no cartão do CNPJ da empresa. E aí você vai para a terceira aba. A terceira aba eu não consegui achar na internet. Então, eu peguei uma aba do GDRAIS. Mas é igual o da internet, o do site, tá? Então, não vai ter alteração nenhuma. Essa aba é com relação às informações sindicais, tá? Então, você tem que preencher, caso você fez algum recolhimento, caso a empresa tenha feito algum recolhimento para o sindicato, da contribuição sindical patronal ou até assistencial, caso tenha funcionário, etc., ou assistencial patronal. Então, você vai colocar aqui se a empresa é filiada ou não ao sindicato, tá vendo aqui? E se ela recolheu contribuição sindical, sim ou não. Caso sim, você vai botar o CNPJ e o valor, tá, que foi recolhido. Tirando isso, você vai avançar para a última aba. A última aba da declaração, você vai colocar os dados do responsável, né? Geralmente coloca os dados do contador responsável. E aí você vai botar o CPF, a data de nascimento e o nome completo. E aí vai clicar em enviar declaração. Você vai precisar ter o certificado digital e aí você vai enviar essa declaração e você vai receber um protocolo de entrega, tá? Recebeu o protocolo de entrega, pronto, a sua RAIS já foi transmitida. Depois de 5 dias úteis, você consegue entrar no site e pegar o recibo da RAIS, tá? Então, no caso da RAIS negativa, empresas que não tiveram funcionários no ano de 2020, o passo a passo é esse. É bem simples, né? Só o cartão do CNPJ, com mais algumas informações da empresa, você já consegue gerar a RAIS negativa, tá? Ficou alguma dúvida aí referente à RAIS negativa? Se ficou, coloca aí nos comentários, por favor, porque a gente vai passar agora para a RAIS que teve funcionário no ano de 2020. Tá? Isso aqui é a RAIS negativa, que são as empresas que não tiveram funcionário no ano de 2020. Tá? Esse passo a passo eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram. Tá? Então, se você ainda não está lá no nosso Telegram, é só clicar no link da BIOS do Instagram, né? Instagram Aprenda Departamento Pessoal, clica lá no link da BIOS, e aí você já vai cair direto no Telegram. E aí eu vou colocar esse passo a passo, geração de RAIS negativa lá, tá ok? Bom, vou esperar um minutinho aí para ver se vocês têm alguma dúvida no chat, porque aí eu já vou passar para a RAIS com funcionário. Deixa eu puxar para cá. Olha o Bruno aí. Esse daqui já é o programa da GDRAIS, tá? Eu tive que baixar ele porque no site da RAIS não tem, que eles já desabilitaram esse GDRAIS. Eles já vão liberar o próximo, né? Vai liberar esse mês. Mas tu baixa ele aqui em downloads, tá? Aqui não tem ele porque eles já desabilitaram. Tá? Mas ele aparece aqui, GDRAIS, você clica e pronto. Ou você pode vir aqui também. Como informar, aí aqui, ó, estabelecimentos com vínculos. Clica aqui, que aí ele já vai te falar aqui, ó, que precisa do GDRAIS, utiliza o GDRAIS, aí você clica aqui, e aí você já viria aqui para o programa, tá? Não está aparecendo o programa, porque eles ainda não liberaram esse último. Senhores, então eu vou partir aqui para RAIS com vínculo, ok? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Bruno colocou um comentário aí, mas eu acho que
saiu desconfigurado, porque não dá para entender o que ele escreveu. Então, vamos continuar. Então, agora vamos para arrays com vínculo. Tá? Se você clicar aqui em como formar, ele vai falar, ó, para fazer a declaração da arrays, é preciso utilizar o GDRAIS, que eu já baixei. O arquivo poderá ser gravado no seu disco rígido. A entrega da declaração da arrays deverá ser feita via internet, pelo GDRAIS, e o envio da declaração será efetuado nas funções de gravar declaração ou transmitir declaração, que eu vou explicar para vocês. A transmissão da declaração poderá ser feita a partir do arquivo gravado em disco. Ok? Então, agora vamos lá para o GDRAIS. Sim, Lívia, todo ano eles liberam um programa novo. Tá? Esses GDRAIS, eles atualizam todo ano. Provavelmente daqui a 2 ou... daqui a 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, 2 anos, a gente não vai ter mais a obrigação de enviar RAIS, né? Porque, como eu disse, o grupo 1 e 2 do E-Social já está desobrigado. Só o grupo 3 e 4 que ainda tem essa obrigação, porque eles ainda não estão enviando os eventos de folha e nem estão pela DCTF Web ainda no E-Social. Tá? A partir desse ano, eles vão começar a enviar esses eventos, e aí em 2023, a RAIS vai ser extinta. Tá? Então, esse ano e o ano que vem, o grupo 3 em diante, empresas do Simples, órgãos do governo, etc., ainda vão ter que enviar a RAIS. Ok? Bom, vamos no GDRAIS. Então, eu baixei aquele GDRAIS lá, tá? O programa, ele tem essa carinha aqui. Tá, Alex, o que eu preciso fazer? Você tem 2 maneiras de entregar a RAIS. A primeira, você gera um arquivo lá no seu programa de folha. Tá? Então, lá no programa de folha tem uma abinha de RAIS. Você gera um arquivo lá e importa aqui no GDRAIS. Ou você tem a segunda alternativa, que é você preencher os dados direto aqui no GDRAIS, tá? Como eu já fiz aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, declaração abrir. Já tem uma declaração aqui, tá vendo? Eu peguei uns dados aí fictícios e preenchi a declaração, tá? Então, essa declaração é uma declaração que eu preenchi. Alex, quais os dados que eu preciso preencher? Vamos lá. Cartão do CNPJ, que eu marquei CNPJ, porque nesse caso é um CNPJ. Botei a razão social, né, o nome da empresa. Qual o tipo de declaração? Com empregados ou sem empregados? Nessa simulação aqui eu botei com empregados, tá? Aí sem empregados a gente já enviou lá na RAIS negativa. Encerrou atividades no ano? Nesse caso não. Se tivesse encerrado, fechou a empresa no ano, você marcaria essa opção aqui e colocaria a data, tá? Estabelecimento exerceu atividade no ano? Sim ou não? Nessa simulação aqui eu botei sim, tá? Viu que eu marquei aqui a opção. Aí você tem que botar o endereço, eu botei um endereço aqui fictício, e você tem que colocar o município. Ah, Alex, não sei o código do município, não tem problema, só clicar nessa lupa aqui, que aí ele vai te abrir essa aba aqui, e aí você pesquisa. Por exemplo, Rio de Janeiro. Aí vai dar uma pasta aqui do Rio, do estado, eu abro a pasta aqui e procuro o município do Rio de Janeiro, tá vendo? E aí ele já traz o código, ok? Tem que colocar um telefone, coloquei aqui um telefone, e aqui um e-mail, né? Eu botei um e-mail fictício aqui também, e caso você queira, coloca o código da empresa, né? Identificação lá do sistema da empresa, tá? Próxima aba, informações econômicas. Você vai colocar aqui o CNAE, tá? O CNAE, ele tem um cartão do CNPJ, código da natureza jurídica também, informe o número de proprietários, nesse caso aqui é 1, informe a data base da maioria dos empregados, que é a data base da convenção, tá? Convenção coletiva. Cada sindicato tem uma data base. Aqui ele fala a data base da maioria dos funcionários. Ah, Alex, tenho vários sindicatos, tá? Mas a maioria está por qual sindicato? Ah, está por o sindicato X. Qual é a data base desse sindicato? Ah, é abril. Então, tu vai botar aqui mês 4. Tá? Nessa simulação, eu coloquei mês 3.
Qual é o porte da empresa? Micro, empresa de pequeno porte, ou empresa ou órgão não classificado anteriormente. Você vai marcar aqui. E se ela é optante ou não pelo Simples. Sim ou não. Tá? Você vai marcar aqui. E aí você vai para a próxima aba. Próxima aba, informe o tipo de sistema de ponto. Tá? Só clicar aqui na lupinha que ele vai te falar todos os tipos que existem. Primeiro, o estabelecimento não adotou o sistema de controle de ponto porque em nenhum mês no ano base possuiu mais de 20 funcionários. Tá? Então, ele está desobrigado. Então, marca essa opção. Estabelecimento adotou o sistema de ponto manual. Só marcar essa opção. Sistema de ponto mecânico. Marca essa opção. Sistema de ponto conforme a portaria do Ministério do Trabalho. Você marca essa opção, que é pelo REP. Tá? E aí tem mais algumas opções aqui. Aí, no meu caso, eu marquei essa daqui, mas poderia ser essa daqui. Mais abaixo, ele vai te perguntar se a empresa participa ou não do PAT. Deixa eu ver uma água aqui para minha voz não falhar. A empresa participa ou não do PAT. Eu vou fazer uma postagem referente ao PAT para explicar certinho o que é o PAT, que muitos profissionais não sabem, tá? Mas aqui você vai colocar se sim ou não. Se ela participa, você sabe. Se você não sabe, provavelmente que é PAT, então provavelmente a empresa não participa, tá? Não vou explicar agora para a gente não se alongar muito aqui, mas eu vou fazer uma postagem e, de repente, até uma live específica falando sobre o PAT. Eu entro lá no site do PAT e explico para vocês como preencher. Caso você preencha assim aqui, ele já puxa uns dados aqui. Esses dados aqui são os dados que você preenche lá no PAT, tá? Então, só você pegar lá no PAT, acessa o PAT, pega essas informações lá e joga aqui, ok? Então, nesse caso, eu coloquei não, e aí eu avancei para a última aba aqui, referente às contribuições. Estabelecimento, recolhimento de contribuição sindical. Recolheu ou não? Nesse caso, eu botei não. Caso sim, você vai preencher aqui o CNPJ e o valor aqui embaixo, tá? Qual foi o valor do recolhimento. E aqui pergunta se a empresa é afiliada ao sindicato. Caso sim, você vai colocar aqui, vai colocar qual o CNPJ do sindicato e o valor que foi recolhido no ano, ok? Assistencial, a mesma coisa, confederativa, a mesma coisa. Por fim, você vai salvar, tá? E aí, pronto, você já salvou a empresa. Deixa eu abrir aqui a empresa agora. Abrir, declaração abrir, está a empresa aqui. Então, aí você já tem aqui o cadastro da empresa que você já fez, ok? Ah, Alex, eu quero cadastrar funcionário. Né? Como é que eu cadastro os vínculos do funcionário e quais são as informações do funcionário que eu preciso cadastrar? É só você clicar aqui embaixo em vínculo, tá vendo? Clica aqui em vínculo, ele vai abrir essa lupa aqui. Aqui já tem um funcionário cadastrado porque eu cadastrei como modelo, tá? Mas é só você clicar aqui em novo, ok? Eu vou mostrar esse já preenchido aqui para vocês que eu já preenchi. Então, você vai clicar aqui em novo e aí ele vai abrir essa aba aqui. Botei aqui também informações fictícias só para demonstrar aqui para vocês quais são as informações que a RAI solicita. Então, ela solicita aqui o PIS, o nome do funcionário, a data de nascimento, qual é a cor do funcionário. Tem a lupinha aqui para você selecionar a cor. Ok? A pessoa tem com deficiência, sim ou não. Caso sim, você coloca aqui qual é a deficiência. Qual é a nacionalidade? Brasileira, mas se você clicar aqui na lupa, vai trazer todas. Se for estrangeiro, você tem que colocar qual o ano da chegada. Qual o sexo? Qual o grau de instrução desse funcionário? Né? Tem várias opções aqui, tá vendo? Nesse caso eu botei superior com ensino médio completo, mas pode ser superior completo, aí tu vai botar o grau de instrução do funcionário, ok? Aqui mais abaixo ele pede a carteira, né? Qual o número da carteira de trabalho e qual é a série. Acredito que essa nova RAIS aí, ela vai te dar a opção de não preencher, até porque tem a carteira digital agora, né? Então não tem mais o número da carteira, é o CPF que utiliza. O CPF ele já puxa aqui. Então ele deve dar a opção de
Caso seja carteira digital, marque aqui. Aí você marca. Aí ele desabilita esses dois campos, tá? Lembrando que isso aqui é o sistema de 2019.